Olá, sou a professora Paula, professora de Química. Vamos falar hoje sobre a constituição da matéria. Vamos começar sobre esse assunto falando da evolução atômica, como surgiu os conceitos de átomo no nosso, até chegar na nossa modernidade, no nosso contemporâneo. Vamos acompanhar os nossos slides. Nós temos aqui, primeiro, a evolução do modelo atômico na visão de Leucipo e Demócrito. Então, diz a história, que por volta lá de 450 a.C., na Grécia Antiga, Leucipo e Demócrito andavam, conversavam na praia e observaram os grãozinhos de areia. E esses grãozinhos de areia, eles associaram ao átomo, que significa não divisível, uma matéria formada por uma partícula muito pequena e indivisível, que seria impossível nós dividirmos esse tamanho de partícula. Em seguida, seguindo na evolução atômica, sigam aí continuando a observar nos slides, nós temos o modelo atômico de Dalton. Em 1803, John Dalton, baseado nas descobertas das leis ponderais que nós falamos nas aulas anteriores, que era a lei de Lavoisier, a lei da conservação, onde Lavoisier dizia: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou também baseado na lei das proporções múltiplas, a lei de Proust, onde nós temos como exemplo o fazer o bolo, como eu disse nas aulas anteriores, As proporções, elas não mudam, elas continuam fixas. Portanto, se eu for fazer a receita para um bolo, se eu for fazer o segundo bolo, eu vou apenas dobrar essa receita. Se eu for fazer 3 bolos numa única fornada, eu vou triplicar a minha receita. Então, baseada nas leis ponderais, Dalton determinou, através de seus estudos, dos seus experimentos, que a matéria é constituída por partículas esféricas e maciças e indivisíveis, que ele é denominado, assim como o átomo. O modelo atômico de Dalton é também conhecido como modelo da bola de bilhar, ou aquela bola de sinuca, ao partir essa bola, ela ser maciça e também um tamanho não divisível. Após o modelo atômico de Dalton, nós podemos observar o modelo atômico de Thomson, que foi iniciado com o cientista Thomson aí no final do século XIX. Ao fazer experimentos com descargas elétricas, Thomson descobriu que o elétron é a primeira partícula do átomo. E para chegar a esta conclusão, ele produziu um experimento com a emissão de raios catódicos, tendo como resultado a atração de partículas negativas em direção ao polo positivo de um campo elétrico externo. Sendo assim, ele detectou que o seu modelo atômico teriam partículas positivas e negativas, ou seja, uma massa, maior quantidade de carga positiva incrustada de carga negativa, com suas partículas negativas que ele batizou aqui de elétrons. Então, Thomson sugeriu então que o átomo esférico em equilíbrio elétrico, com cargas positivas e negativas, que é também conhecida o modelo do pudim de passas, por constituir essa massa total de carga positiva, que é o pudim, e as cargas negativas, que ele chamou partículas de elétrons, ele seria considerada as passas. Então, por isso ele é conhecido como modelo do pudim de passas. Vamos agora falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Ele iniciou-se a partir do modelo atômico de Thomson em 1911. Acompanhe nos slides. Em 1911, Rutherford fez o seguinte experimento. Em uma caixa com chumbo, ele colocou fonte de partículas alfa. Essas partículas alfa eram bombardeadas em uma lâmina de ouro. A lâmina de ouro, por sua vez, através do bombardeamento dessas partículas alfa,
refletiam para frente, atravessavam ou eram atraídas. As que atravessavam batiam aí, como você vê, nesse detector de partículas de zinco, sulfeto de zinco. As que eram absorvidas permaneciam na lâmina de ouro e as que a refletiam na sua frente no detector de partículas zinco. Então, com esse experimento, o que concluiu Rutherford? Seguindo aí nos slides. Ele concluiu que, ao bombardear essas partículas alfa que passavam direto até o detector de sulfeto de zinco, eles tinham espaços vazios. Ele detectou também, através desse experimento, que a maior parte de massa está no átomo, está acumulada no centro do átomo, por isso eram absorvidas. E essas cargas eram positivas. E aquelas que eram repelidas, ele chamou de elétrons, pois giravam em torno do núcleo com carga positiva, que denominou de próton. Então, no núcleo, cargas positivas, que ele determinou de próton, ao redor do núcleo, a eletrosfera, girando em torno do núcleo, com a presença dos elétrons de carga negativa. E aí, em seguida, em 1913, na mesma época de Rutherford, trabalhava com ele um cientista chamado Bohr. Por isso, esse modelo atômico ele pode ser chamado de Bohr ou modelo atômico Rutherford-Bohr, porque Bohr complementou e adaptou algumas mudanças no modelo de Rutherford. Então, através de seus postulados, Bohr determinou em seus experimentos a seguinte maneira: os elétrons nos átomos se movimentam ao redor do núcleo em trajetórias circulares, chamadas de camadas ou níveis, que eu vou já mostrar a imagem aqui para vocês nos slides. E cada um desses níveis tem um valor determinado de energia, ou seja, quanto mais distante do núcleo, maior a energia dessa camada. Seguindo adiante. Então, não é permitido esse elétron permanecer entre os dois níveis de energia, ou seja, em camadas diferentes. Um elétron pode passar de um nível a outro de energia, desde que absorva essa energia externa. Quando isso acontece, dizemos que o elétron foi excitado e ocorreu uma transição de energia. Já eu explico para vocês melhor através da imagem. E o retorno do elétron ao nível inicial é acompanhado pela liberação de energia. Vejamos aí na imagem. Então, aí nós temos o modelo atômico de Bohr, ou Rutherford-Bohr. O que diz esse modelo atômico? Nós temos o núcleo de cargas positivas e nêutrons, as cargas positivas chamadas de próton. Ao redor do núcleo, nessas esferas que vocês estão vendo na cor verde, nós temos a eletrosfera, onde o átomo pode ter até 7 camadas, que nós chamamos camadas K, L, M, N, O, P, Q. E essas camadas é considerada a eletrosfera, e na eletrosfera nós temos os elétrons de carga negativa. Observem na segunda imagem que nós temos aí os níveis de energia, ou seja, quanto mais distante do núcleo, quanto mais externa for essa camada, maior é seu nível de energia. Então, quando esse átomo, esse modelo atômico, ele é excitado, o que acontece? O elétron vai da energia menos energética para a camada mais energética, ou seja, para a mais externa. Por exemplo, a camada K, que é a primeira camada mais próxima do núcleo, nós temos aí o nível de energia 1. A camada L, que é a segunda, é o nível de energia 2, a M é 3 e assim por diante. Então, quanto mais distante do núcleo, quanto mais externa é essa camada, maior é a sua energia. Então, o que acontece
com os elétrons quando são excitados de acordo com os experimentos de Bohr. O que acontece? Quando esse elétron ele é excitado, ele pula da sua camada menos energética para mais energética. Não podendo continuar e permanecer nessa camada de nível de energia maior, ele tem que retornar à sua camada. Retornando à sua camada, ele emite uma fonte de energia, o fóton. E essa fonte de energia transmitida, ela é transmitida através de luz e de cores diferentes. A gente observa isso no slide próximo que eu estou mostrando agora para vocês, através dos fogos de artifício ou da queima desse material, desse átomo. Como podemos observar aí algumas cores. O sódio, ele produz uma cor amarela, o potássio produz uma cor violeta, o cobre azul esverdeado, o lítio vermelho e assim por diante. Nós temos várias cores produzidas através da excitação desse átomo, no caso dos fogos de artifício, através da queima desses fogos de artifício. Com isso, nós concluímos a explicação sobre a evolução dos modelos atômicos. Vamos agora resolver algumas questões sobre eles. Então, vamos exercitar aqui nessa primeira questão sobre os modelos atômicos de uma universidade. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis a seguir. Nós temos aí o item 1. O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Nós observamos aí que se trata do modelo atômico de Thomson. No item 2, o átomo é uma esfera maciça, de 1808. Uma esfera maciça caracteriza o modelo atômico de Dalton. Item 3. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera e foi realizado através de experimentos em 1911. Esse modelo atômico aí é o modelo atômico de Rutherford. Então, nós temos aí 1 Thomson, 2 Dalton, 3 Rutherford. Então, a resposta correta é o item B de bola. Seguindo na resolução das questões, nós temos a segunda questão, que também é uma questão de universidade. O colorido dos fogos de artifício resulta da absorção ou da emissão de energia pelos elétrons. Ao absorverem energia, os elétrons saltam de uma órbita de energia mais baixa para outra mais elevada. Ao retornarem às órbitas de menor energia, emitem radiação eletromagnética, ou seja, de determinada frequência. A cor, a frequência da luz emitida, depende dos átomos cujos elétrons são excitados. É correto afirmar que esse fenômeno pode ser explicado satisfatoriamente pelo modelo atômico de Bohr, Dalton, Rutherford ou Thomson. Como nós falamos nos slides anteriores, o modelo atômico que caracteriza a utilização da emissão de cores através da frequência da luz é o modelo atômico de Bohr. Então, a resposta correta é o item A de avião. Vamos agora exercitar a nossa terceira questão. Assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. Então, nós temos aí uma frase e nós vamos completar esses espacinhos de acordo com a respectiva resposta do que determina a frase. Então, vamos lá. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga elétrica positiva. Então, esse espacinho aí em branco, que é a carga elétrica do núcleo, é uma carga positiva. Seria equilibrada por elétrons de carga elétrica negativa, que ficavam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada eletrosfera. Então, a opção que
Completa a frase nos espaços em brancos é positiva, elétrons, negativa e eletrosfera. Sendo assim, a resposta correta, o item D de dado, na nossa terceira questão. Então, agora nós vamos falar sobre a atomística, dando continuidade ao nosso assunto da unidade 2, tema 2. Na atomística, nós já vimos o quê? Que o átomo ele é composto pela eletrosfera ao redor do núcleo, e na eletrosfera nós temos os elétrons, as partículas de elétrons, e no núcleo nós temos nêutrons e prótons. Para a nossa representação descritiva, agora nós vamos observar como é que ela acontece. O que eu tenho? Na minha representação da atomística, eu tenho o número atômico, que é a quantidade de prótons de um átomo, ou seja, Z vai ser igual a P. Nós temos o número de massa, representado pela letrinha A, onde o número de massa é o número atômico mais o número de nêutrons. Voltando aqui ao número atômico, eu observo que o número atômico é igual ao número de prótons. Se o número atômico é igual ao número de prótons, o que eu tenho no número de massa? Eu tenho prótons mais nêutrons, ou seja, a quantidade que nós temos em um núcleo de um átomo. Então, eu também posso utilizar essa fórmula substituindo o Z pelo P. Então, A igual a P, prótons mais nêutrons. Na representação esquemática, o 40 representa o Azinho, que é o número de massa. A representação esquemática, como eu estou mostrando aqui para vocês, está representado por um elemento químico X, é um elemento qualquer. Número de massa vai estar sempre representado aqui acima e o número atômico vai estar representado abaixo. Então, o número de massa e o número atômico. Podendo também ser dessa forma, o A do lado direito e o Z do lado esquerdo, ou os dois no mesmo lado. Esse formato aqui é mais utilizado na nossa literatura. Vocês vão ver mais vezes desse formato aqui. Então, vamos resolver aqui esse nosso exemplo, na minha representação esquemática. Agora, eu não tenho mais um número genérico, um átomo genérico, desculpem, X. Eu vou ter agora o átomo de sódio, Na. Esse númerozinho que está acima, o que eu aprendi na minha representação esquemática? Que é a letra A. E o número 11 é o número atômico representado pela letra Z. Então, o A, número de massa do sódio. Então, A, número de massa do sódio, 23. Número atômico, 11. É o número que está embaixo. O que eu já sei também? Que o número atômico é igual ao número de prótons. Z é igual a P. Então, também será 11. Elétrons, 11. Os prótons e os elétrons têm a mesma quantidade, com a diferença que os prótons têm carga positiva e os elétrons têm carga negativa. Isso não significa dizer que os elétrons serão negativos, porque não é um sinal negativo, não é um número negativo. É carga negativa dos elétrons ao redor do núcleo, na eletrosfera, e os prótons têm carga positiva. E qual vai ser o número de nêutrons do meu átomo de sódio? A menos E. Então, nêutron será A, 23, menos o número atômico, 11. N vai ser igual a 12. Então, o número de nêutrons do sódio será igual a 12. E o que é um elemento químico? O elemento químico é o conjunto formado por átomos do mesmo número atômico, ou seja, o elemento químico cálcio, todos têm um número atômico 20. Mais na frente nós vamos falar um pouco mais sobre o elemento químico quando a gente for ver o tema da tabela periódica. Vamos agora para
exemplificar melhor e a gente entender melhor esse assunto, vamos resolver essa questão. Então, vamos lá agora responder a nossa questão. Identifique o número de prótons, nêutrons, elétrons, número de massa e número atômico presentes em cada átomo. Eu coloquei aqui para vocês 3 exemplos. Carbono, eu tenho esse número 12 e 6. Quem é representado aqui pelo 12? É o número de massa. Lembrem aqui na nossa representação esquemática, o que fica acima é o número de massa e o que fica abaixo é o número atômico. Número atômico, 6. Prótons, 6. E elétrons, também 6. Lembra como a gente falou? Z é igual a P, que é igual a E. Esses valores são os mesmos. E quem vai ser nêutron? A menos Z. Lembre do alfabeto. A, Z, o de cima menos o de baixo. 12 menos 6. Número de nêutrons, 12 menos 6 é igual a 6. Então, assim eu obtenho o número de nêutrons do meu átomo de carbono. Vamos agora ao item B com o meu átomo de flúor. Eu tenho 19 e 9. Como é que eu vou resolver? Eu já sei que o que está acima é representado pela letra A, que é o número de massa, 19. O que está abaixo é o Z, representado pelo número 9. Prótons e elétrons igual. Lembrando, Z igual a P igual a E. Então, se o Z, que é o número atômico, é 9, prótons será 9, elétrons também será 9. E nêutrons, basta lembrar da regrinha lá do alfabeto, o primeiro menos o último, de cima menos de baixo. 19 menos 9, nêutrons de flúor será igual a 10. E, por último, agora o item C. Vamos fazer agora a representação e descobrir do elemento químico do nosso átomo de ferro. Então, vamos lá. Número de massa, 56. Número atômico, 26. Prótons, 26, elétrons, 26, porque Z igual a P igual a E, como nós já combinamos. Nêutrons, A menos Z, primeiro de cima menos o de baixo. 56 menos 26. Nêutron será igual a 30. Então, com isso, nós terminamos o exercício em relação ao número atômico, massa e elementos químicos. Agora nós vamos dar continuidade com mais atomística. Então vamos agora finalizar essa aula de hoje com a resolução desses exercícios. Essa questão é da Unespar de 2015, diz o seguinte: considere as seguintes informações referentes aos átomos A, B e C. Vejam que esses átomos não existem, eles são genéricos, né? Nós estamos utilizando as letras mesmo do alfabeto. Então, vamos lá exemplificar 2 tipos de átomos aqui. Claro que esses átomos não existem, são átomos genéricos. Eu estou usando letras, né? Letras genéricas para a gente exemplificar melhor. Então, vamos lá. Eu tenho o A, o átomo qualquer A, que tem o número de massa 42 e o número atômico 18. Eu tenho o B, que tem o número de massa 44 e número atômico 18. Vamos observar aqui o que é que eles têm de diferentes ou iguais. Eles têm diferentes número de massa, 42 e 44. O que é que eles têm de igualdade? Número atômico, 18 e 18. Então, esses átomos genéricos, eles são isótopos. Mais uma vez, por que eles são isótopos? Iso igual P de prótons, porque eles têm a mesma quantidade de prótons. Vamos para esse outro exemplozinho aqui. Eu peguei um átomo qualquer, chamei de C, o outro de D. Eu tenho aqui o número de massa, vai ser 44 e o número atômico 24. Para o átomo D,
fictício aqui para nós. O número de massa é 60 e o número atômico 40. Número de massas diferentes, números atômicos também diferentes, então nem pode ser isótopo, nem pode ser isóbaro. Vamos tentar agora se eles são isótonos ou isoeletrônicos. Isoeletrônicos não podem ser, porque não tem carga nenhuma que mantenha a quantidade de elétrons iguais. Então, basta-nos agora ver e verificar se são isótomos. Então, vamos lá. Para me descobrir se são isótomos, eu tenho que fazer o número de nêutrons do meu átomo C, que vai ser A menos E. Número de nêutrons, 44 menos 24. Número de nêutrons será 20 do meu átomo C. Para o meu átomo D, o que eu vou ter? Nêutrons é igual a A menos E. Nêutrons vai ser igual a 60 menos 40. Nêutrons do meu átomo genérico D vai ser também 20. Logo, eu afirmei aqui que esses átomos são isótonos. Por que isótonos? Porque eles têm igual número de nêutrons. Agora nós vamos fazer exercícios com esse assunto de semelhança atômica para a gente entender mais ainda sobre isso. Então vamos agora finalizar essa aula de hoje com a resolução desses exercícios. Essa questão é da Unespar de 2015, diz o seguinte: considere as seguintes informações referentes aos átomos A, B e C. Vejam que esses átomos não existem, eles são genéricos, né? Nós estamos utilizando as letras mesmo do alfabeto. Vamos agora ao item 1. A é isóbaro de B e isótono de C. Até o momento nós não temos nenhuma informação muito concreta, né? Mas o que a gente já pode fazer? Colocar aqui o átomo A, o átomo B e o átomo C. No 2, vamos ver se a gente já tem alguma informação mais concreta. B tem número atômico 56. Vou colocar aqui de preto para vocês. Tem número atômico 56. E número de massa 137. Pronto. Vamos ver se a gente já dá para colocar mais informações aqui nos nossos átomos. Voltando ao item 1. A é isóbaro de B. Isóbaro significa o quê? Como eu disse para vocês, iso igual e o A número de massa. Então, o A é isóbaro de B. Então, eu sei que aqui, ó, o número de massa de A também é 137. Isótono de C. Ainda não posso colocar mais nenhuma informação por enquanto. Vamos voltar ao 2. B tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de C. Se é isótopo de C, o número atômico de C também vai ser 56. Terceira informação, o número de massa de C é 138. Faltando apenas aqui do A. A é isóbaro de B, isótono de C. Isso significa dizer que eu vou descobrir aqui, ó, isótono. Eles têm o mesmo número de nêutrons. Número de nêutrons de C vai ser quanto? 138 menos 56. Que vai ser igual. Então, voltando à nossa informação do item 1. A é isóbaro de B e isótono de C. Então, fiz aqui as continhas para vocês. Observem. N, número de nêutrons de C, é igual a menos E. 138 menos 56.
que eu vou ter o valor do número de nêutrons de C será 82. Se A é isótono de C, o número de nêutrons de A também será 82. Então, eu vou descobrir aqui para o meu número atômico A. Cuidado para não confundirem com esse A aqui de número de massa. Então, o número de nêutrons de A é 82, vai ser igual ao número de massa de A, que a gente já sabe aqui que é 137, porque ele é isóbaro de B, menos E, que é o que eu quero descobrir, certo? Como diz a questão. Tendo em vista essas informações, podemos afirmar certamente que o número atômico do átomo A é. Então, vamos lá. 82 vai ser igual a 137 menos E. Menos E ficou igual a 82. O 137 passa para outro membro negativo, menos 137. Menos E vai ser igual a menos 55. Multiplico tudo por menos 1 para me obter o número atômico positivo, pois ele jamais será negativo. Então, o número atômico é 55. Obtivemos aqui a nossa resposta, o item A, 55. Vamos agora para a nossa segunda questão. A segunda questão da nossa Universidade do Pará, nós temos o seguinte: os isótopos do hidrogênio recebem os nomes de prótio, deutério e trítio. Lembrando que são os isótopos, eles têm o mesmo número de prótons. Ó, o prótio tem 1, deutério 1 e o trítio também tem 1. Lembrando que o nosso prótio é o nosso hidrogênio. Nesses átomos, os números de nêutrons são respectivamente, ou seja, qual é a ordem? Então, como é que eu vou fazer essa continha? O prótio vai ser 1 menos 1, A menos E, 1 menos 1, 0. O deutério, 2 menos 1, A menos E, 1. E o trítio, 3 menos 1, igual a 2. Então, o número de nêutron respectivo é 0, 1 e 2. 0, 1 e 2 eu tenho o item A também. Observem que essa nomenclatura aqui, ela está com o número de massa do lado direito, não tem problema. Como eu expliquei para vocês, pode ser aqui do lado direito ou juntamente com o número atômico no lado esquerdo. E com isso nós finalizamos essa aula. Obrigada e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.